A Contemporarte nasceu em 2014, do misto da minha visão empreendedora e paixão pela arte contemporânea nacional, sobretudo a cearense. Nascemos como galeria online, no intuito de acessibilizar a arte cearense para um público cada vez mais exigente e bem informado. Hoje, queremos ser também uma marca que promove, discute, fomenta e aproxima do público de Fortaleza a arte contemporânea. Pretendemos trabalhar em prol de uma nova geração de colecionadores, assim como atender os mais experientes, oferecendo obras com real valor artístico, de nomes estabelecidos no cenário e uma nova safra promissora de artistas. Tudo bom, Cadê? Tudo bom, Karine? São tantas nuances, olha, tantas complexidades, né? Cadê você foi... Você é jovem, né? Somos jovens. De corpo. O Cadê, ele faz umas coisas que ele vai explicar aqui pra gente, mas envolve fotografia, pelo que eu estou vendo, a priori. Tem escultura, aí ele faz impressões em 3D. Eita, é uma coisa danada, vamos fazer. Pintura. E eu tô didática. Hashtag tô bem didática. Eu preciso estar didática hoje. Então vamos explicar aqui as várias nuances do trabalho do Cadê Joaçaba. Você fez algumas séries já e algumas exposições, né? Tem as do Santos e da Beata. Foi uma exposição coletiva que a gente participei com outros artistas e eu fui o artista apresentado, foi minha primeira exposição. E eu apresentei um trabalho que era baseado no objeto de fé, especificamente na efígie do Padre Cícero e eu criei uma efígie para a Beata Maria de Araújo. Que a gente até fez um parêntese aqui na pré-entrevista, porque, quer dizer, eu não sabia, né? Mas eu perguntei para ele, não tem, né? Nenhum santinho, coisa assim dela, ou tem? Não tem. Pelo menos que eu sei, não tem. Eu pesquisei há 2 anos atrás, não tinha santo. Pois é. Tinha, eles, na verdade, desde muito tempo a galera comercializa uma fotinha, só uma foto dela. Ela só tem, acho que 2 fotos. Mas não tem nenhuma imagem, não, pelo menos que na minha pesquisa não tinha. Mas ela não foi tipo... beatificada, disparada, não. Acho que não. Tem a única representação dela mesmo, assim, escultórica, é no museu lá onde tem ela de cera e tal, que também não parece com ela, de verdade. Aí você tem uma obra, você disse que tem umas reincidências, foi isso a palavra que você usou? Não, na verdade... Na cidade também. Ano passado a gente fez uma individual minha aqui na Contemporarte, onde eu tava falando de memória, falando de... Patrimônio também. Do patrimônio histórico da cidade. Tombamento. A gente... Mas eu acho que nem entrei nessa questão de tombamento especificamente, eram só as fachadas e as membranas, as peles da cidade. Assim. E as poluições. E a poluição. E o uso da cidade por essas pessoas que a habitam. Eu sou formado em publicidade, então assim, eu tive uma experiência de trabalhar em agência e eu sempre tive comigo um comprometimento muito grande com suporte, assim, sabe? A gente tá pensando na tela de um computador, mas aquilo ali vai ser impresso de 20 metros por 10, entendeu? Sabe? Tipo, são em penas enormes, e é aquela coisa que polui a cidade, assim, sabe? Então eu tenho uma agonia muito grande com barulho e com agonia visual. Mas engraçado, você tem a mesma sensação que eu teria se eu fizesse uma coisa assim. Então, assim, tem que ser mega tem que ser muito grande, muito colorido, muito cheio de informação visual. Então, assim, e o que é que acontece? Não só contente a galera em colocar quando aquela tá apagada, a negada vem com outra por cima e cola. E o menos é mais assim, que fica tão elegante, o pessoal não chegou ainda. Eu gosto, né? Mas é porque o pessoal quer, assim, a gente tem um hábito visual muito complexo, assim, o povo, principalmente o povo nordestino, tem um imaginário e uma referência formada, assim, eu digo de várias classes sociais, assim, de imagem muito deturpada do que pode ser elegante, do que pode ser... Assim, a gente tem uma cultura visual muito pobre
Assim, entendeu? Assim, a gente tem um discernimento visual, cultura visual a gente tem, mas a gente não tem um discernimento aguçado. E você vê isso no vestuário da galera, você vê isso nas casas das pessoas, entendeu? Então, essa história da poluição visual é uma coisa que me afeta muito, sempre me afetou muito por trabalhar com isso, trabalhar com imagem, assim, sabe? O nosso trabalho, ele é um trabalho que entra na classe do subjetivo, mas existe técnica, tá entendendo? Para disponibilizar uma mensagem, para que aquela mensagem seja eficaz, existe técnica e as técnicas são esvaziadas aqui, entendeu? Então, a gente tem o uso da imagem em Fortaleza muito irresponsável. Sabe? Dessa história da visualidade da cidade. A cidade é muito poluída visualmente. Por que tá essa bagunça toda, assim, essa Pois sujeira? é, porque as pessoas não se preocupam com isso. Uma vez eu ouvi de a boca de um empresário que ele disse assim: se eu colocar os meus produtos todos organizados na vitrine do centro, os meus clientes não entram na loja para comprar, mas se eu jogo eles todos no chão, eles entram correndo e fazem fila para comprar, porque tem cara de barato. Mas o que acontece? Essa história de poluição visual e gambiarra e as pessoas não se ligarem, uma coisa que como eu tava te falando, o que me interessa agora são essas paisagens de recorrência, assim, as coisas que você vira na cidade, você vai encontrar. Essas mensagens publicitárias que estão na cidade, que elas são esquecidas, ficam meio eternizadas elas ficam no lado da cabeça da gente que a gente não percebe. É porque mais o Wim Wenders tem uma teoria, né, que ele falou na década de 90, dizendo que no futuro nós iríamos ficar cegos pelas imagens. Isso propiciaria menos reflexão. Nesse trabalho que eu apresentei ano passado, na Contemporarte, todas as estruturas de arquitetura eram brancas. Na verdade, essa estrutura era branca pelo acúmulo das imagens. Entendeu? É como se eu tiver... A cegueira que me incomoda não é a cegueira turva, não é a cegueira preta. Entendeu? É a cegueira branca. É aquela cegueira que dá uma agonia, sabe? Do ambiente muito claro, que você não consegue enxergar com dor. Porque uma coisa, você tá no escuro, você não tem dor. Mas se você tá num ambiente que é luz, você começa a sentir dor. Então, a dor pra mim é essa cegueira do branco. E essa cegueira do branco é acúmulo de cor. Entendeu? É acúmulo de informação. É acúmulo de texto. Então, essa aparência branca, essa coisa limpa, é quase que como um vestígio do que está ali acumulado, tá entendendo? Sabe? Tipo, as pessoas, olha, mas isso aqui é tão clean. É clean, mas o clean tem por trás um discurso de acúmulo. Até as pessoas olham pro meu trabalho e dizem: isso aqui é de patrimônio histórico. Eu digo: não é só patrimônio histórico. Eu tô falando sobre as condições da nossa cidade. Existe muita gambiarra arquitetônica em Fortaleza, assim, sabe? Tipo, nego que botou um pavimento de um jeito, sabe? Que não faz sentido pro uso. Mas se você olhar de cima, a arquitetura no geral ali, a aldeota, sei lá, os prédios são horrorosos. Azulejo. É tudo lá com as lajotas, não sei o que, quer dizer. E é meio deprimente para quem ainda não está cego. Nessa minha pesquisa de arquitetura no centro da cidade, que eu peguei um período do final do século XIX até o início do século XX, 1930 e pouco, essas construções, o que a gente diz que é a arquitetura tradicional de Fortaleza, é que essa arquitetura, ela é uma arquitetura falsificada, tá entendendo? Ela é uma arquitetura copiada da Europa, da pior maneira, assim, com os piores materiais, e às vezes, sabe o que o pessoal fazia? O pessoal deixava o prédio dentro da maneira que era construído antes, demolia a fachada original e colava essa fachada. É o que a galera tá fazendo hoje. A galera que fica, mas tem que proteger esse patrimônio. Mas, pô, é o que vocês estão criticando que a galera tá fazendo hoje. Foi essa galera que fez nos anos 20, tá ligado? Tipo assim, de destruir pra construir uma coisa nova. É a mesma coisa. É um ciclo. Sabe? Só que como é antiguinho, a gente olha e diz assim, que antigo. Patrimônio histórico. Beleza, é histórico. Mas o que foi feito ontem também é histórico. Nesse padrão aí de histórico, porque não tem identidade. Eu digo, a aldeota tem identidade arquitetônica. Esses azulejos cafona, apesar de ser horrível, né? mas tem identidade, entendeu? É cafona, mas tem identidade. A gente teria que fazer, sei lá, no futuro, um debate com o pessoal do IFAM, o Fausto Nilo e o João Saba, né? Pra ver.
E eu seria uma mediadora. Tô bem, tô didática. E arquitetônica. Tô didática, tô gráfica. Então urbanística e arquitetônica, né? Tô urbanística, Então eu acabei de falar aqui com o Cadé Joaçaba, um jovem artista que tem na genética, né? A gente já sabe. A arte e muitas outras coisas, a medicina, né? Quer falar um pouco sobre a sua família? Minha família é massa, assim, são pessoas interessantes, assim, tem a família materna é o pessoal da dança, a família materna é da medicina, mas tem a tia Heloísa. Tia Vera é minha segunda mãe, assim, tia Vera, tia Michele, são pessoas maravilhosas. Mas na medicina tem a tradição do tio Haroldo, a esposa dele, a Heloísa, que foi a minha maior incentivadora, assim, desde pequena. Até você perguntou pra mim desde quando que eu sou artista. Eu acho que desde que eu nasci. Porque eu sempre fui muito exposto a esses ambientes, assim, e tal. E meu avô é apresentador de televisão também, Augusto Borges. Ele é ótimo, adoro. Eu adoro a velha Augusto Borges. A primeira imagem da TV do Ceará. É muito bom. Então, Cadé, legal, eu adorei o seu ponto de vista, né? Eu achei interessante. A coisa do branco eu achei legal também. E vamos reivindicar os santinhos da Beata. Os santinhos da Beata. Vamos capitalizar, vamos fazer o santinho? Vamos fazer, né? Vamos botar uma banca lá no Juazeiro? A gente vai abrir aqui o MEI. Legal, MEI. A gente abre o MEI. A gente vai pegar agora o notebook imediatamente e abrir o MEI pra fazer. Vamos fabricar o santinho, eu acho que a gente vai ficar. É verdade. Obrigada, Cadé Joaçaba. Então pronto, é Contemporarte apresentando artistas da pós-vanguarda brasileira, mundial.